Ô, Sérgio, o que é o petróleo propriamente, cara? Então vamos lá, né? O petróleo é... O que é o petróleo, né? Como que a gente vai definir o petróleo, né? O petróleo, na verdade, é uma cadeia de hidrocarboneto, né? E é o famoso HC, né? Que a gente fala, ou CH, né? Que o pessoal fala também. E o lance do petróleo é o seguinte, cara. Dependendo do tamanho dessa cadeia de moléculas que vão se agrupando ali, aí você tem o petróleo, ele pode estar... Primeiro ele pode estar em 3 estados, né? Ele pode estar no estado líquido, pode estar no estado sólido e pode estar no estado gasoso também. Então, sólido. Aonde que a gente produz petróleo em estado sólido hoje no mundo é no Canadá. O Canadá ele faz mineração de petróleo. Olha só. Muita gente ouve falar que é o famoso xisto. Mas ele tá embaixo do mar também? Não, o petróleo no Canadá ele é minerado. Eles têm uma mina, igual uma mina de ferro, uma mina de ouro, eles têm uma mina de petróleo. Porque lá eles produzem xisto. Aqui no Brasil também, a gente produz xisto, um pouco de xisto. O famoso xisto betuminoso é o asfalto, né? Que é o petróleo muito pesado que a gente fala. Que tem muitas cadeias de hidrocarboneto ali, deixa o negócio muito pesado. Então ele fica no estado sólido. Tem o petróleo no estado líquido. E aí, dentro do estado líquido, ele tem uma gradação que a gente chama de grau API. Quanto maior o grau, pior o petróleo. Quanto menor o grau, melhor o petróleo. Então, no Brasil, vamos pegar o Brasil. Bacia de Campos, um dos maiores produção de petróleo no Brasil é da Bacia de Campos. É um petróleo horrível. É um petróleo pesadíssimo. O petróleo sai do poço. Em alguns casos ele sai congelado, isso aí é muito interessante, porque na hora que ele está subindo ele congela no riser, que a gente chama, que é o cano que puxa o petróleo, e muitas vezes ele é um asfalto, de tão pesado que ele é. A galera refina esse? Então, aí depois a gente até entra na parte de refino. Esse é o grande problema do Brasil hoje, porque a gente não tem refinaria para refinar o petróleo pesado. A galera vai falar, tem aqui Abreu de Lima. Todo mundo fala da tal de Abreu de Lima. Abreu de Lima é uma refinaria lá no Nordeste que ela foi feita para ter uma planta, uma parte dela ia refinar o óleo pesado. Mas ela foi toda construída. A planta que importava não foi, que é essa parte aí. E o óleo pesado, todo mundo vai lembrar da famosa Passadina. Lembra Passadina? Lá do Petrolão, que o Brasil foi lá nos Estados Unidos e comprou uma refinaria. Fazia sentido? Fazia, porque construir uma refinaria é algo muito caro. Passadina, essa refinaria americana, ela já era especialista em refinar óleo pesado do Golfo do México. E ela estava parada. Então a gente ia comprar, levar nosso óleo lá, ia refinar e tal. Tudo bem. O que o Brasil faz hoje? Hoje a gente vende esse óleo pesado e compra o óleo refinado. E tem ROI? Tem retorno sobre... A gente ganha com isso? Aí é uma confusão. Esse é o grande problema, por exemplo, de quando aumenta o dólar. Aumenta o dólar. O que comanda isso aí? É o dólar e é o preço do barril. Que é difícil de calcular, que você já então, comentou. E aí você, para chegar no preço da gasolina na bomba, é uma mega de uma equação que leva tudo isso em consideração. Hoje... aparentemente está compensando. A gente vende o nosso óleo pesado e a gente compra o óleo refinado. Mas esse óleo pesado é um pedaço pequeno do petróleo que a gente explora hoje. É um pedaço pequeno. Não é pedaço tão pequeno, né? É mais ou menos... Hoje deve estar uns 45% e tal. É bastante. A Bacia de Campos ainda é bastante e é o óleo pesado. E o extremo desse óleo da Bacia de Campos é o óleo da Amazônia. O óleo que é produzido na Amazônia, ali no Rio Urucu, onde tem a Petrobras, tem um campo ali de produção, o óleo, todo mundo que vê o petróleo ou pensa em petróleo, pensa que no petróleo com aquela coisa preta, isso, né? Exatamente. Lá na Amazônia o petróleo é amarelo, cara. Olha só. Ele parece uma gasolina. Reza a lenda que se você pegar ele direto do poço e colocar no carro, o carro sai andando. E no caso esse aí envolveria um nível menos sofisticado ou de esforço de refinar. Exatamente. Ele já está quase pronto. Porque aí ele está quase pronto para algumas coisas, né? Porque o refino não é minha área não, tá? É minha área, depois eu até explico as áreas que tem. Mas o refino, na verdade, o óleo entra como se fosse como que eu vou dizer? Numa linha, vamos dizer, numa linha de produção. E aí ele vai sendo refinado. E você retira ele dependendo do derivado que você quer. O que você quer? Gasolina?
Então você corta ele numa determinada cadeia. Ah, eu quero óleo diesel, corta ele numa outra cadeia. Eu quero, sei lá, polímero, corta ele numa outra cadeia. E aí você vai cortando ele na sequência ali de refino. Tá? Basicamente é isso que acontece. Para gasolina, vamos dizer assim, a grosso modo, o petróleo da Amazônia está praticamente pronto. É o que eu brinco. O pessoal lá fala, cara, põe no carro aí, o carro liga. Saquei. Então você tem todos esses níveis de petróleo. O ideal, óbvio, é você encontrar um petróleo leve. Porque aí ele é muito mais fácil de lidar, ele não tem vários problemas que o óleo pesado tem. Então o óleo pesado ele vira um asfalto, às vezes ele tá vindo, igual eu falei, pelo riser, que é esse tubo que puxa ele, e ele congela, porque o petróleo sai lá de uma alta temperatura e vem resfriando. Só que ele é tão pesado que às vezes ele congela. Aí você corta, cara, é lindo, não é, né? Mas é interessante, porque é uma pedrona de gelo preta. Exato, tipo um tronco, assim. É muito interessante. Então você tá assim num navio, quando cai na plataforma, quando tá produzindo esse tipo aí, cai uma pedrona de gelo. Olha só. Entendeu? É o petróleo que congelou. Aí vai dar mais trabalho ainda. E isso tem estudos e mais estudos hoje. Qual é a velocidade? Olha que loucura. Qual é a velocidade que você tem que puxar o petróleo de determinados campos para que ele não congele no riser, que é esse cano aí que produz. Ô, Sergião, o petróleo, ele é... E aí, no alto da minha ignorância, esses tempos que eu fui me ligar disso, apesar de ser meio óbvio para a maior parte da população, o petróleo ele é combustível fóssil, né? Ele é combustível fóssil por quê? Então, nós não falamos o que é o petróleo direito, que é porque o petróleo ele é de origem orgânica. Né? São fósseis mesmo. Eles são fósseis. Então, mas agora vamos lá, né? Primeira coisa, primeira perguntinha. O petróleo é dos dinossauros? Não é. Todo mundo acha que o petróleo é do dinossauro. E na aula clássica de engenharia de petróleo é você colocar uma bombinha, embaixo da terra você coloca o desenho de um dinossauro e na bunda do dinossauro você coloca o cano assim, pra gente explicar que não é. Então, da onde que vem o petróleo se ele não vem dos dinossauros? Vamos dizer assim, a matéria-prima que gerou o petróleo são plânctons e fitoplâncton. Plâncton e fitoplâncton são as microplantinhas que tem no oceano. Então imagina o volume disso aí. À medida que essas coisas vão morrendo, elas vão depositando no fundo do mar. Entendeu? Então morreu, tá lá os plâncton. Morreu aquele, que são micro-organismos e tal, né? Morreu aquilo lá, deposita. Sedimenta, vem outra camada e tal. Vão passando milhões e milhões de anos, aquilo lá vai ser empacotado. Vem um pedaço de terra por cima, vem outro por cima. E aquilo lá vai afundando. Até que essa matéria orgânica ela vai chegar numa determinada condição de temperatura e pressão aonde ela vai se transformar em petróleo. Entendi. E aí, qual que é a diferença? Depende do nível de temperatura e pressão. Se for... Aí, é a mesma coisa que você cozinhar. Tanto que a gente fala o tempo de cozimento do petróleo. Se cozinhar muito, vira gás. Se cozinhar pouco, fica sólido. Se cozinhar o tempo certo, fica líquido. Então, essa que é a grande questão. Então, o petróleo, ele é de... Aí o pessoal sei que vocês vão comentar aí, né? Mas tem aqueles estudos russos que falam que o petróleo é inorgânico. Tem uma galera na antiga União Soviética, na Rússia atualmente, que eles defendem a ideia de que o petróleo ele não é de origem orgânica, mas é de origem inorgânica. E aí, entra naquilo que a gente está até falando aqui antes, né? O famoso cherry picking. Tem 300 mil artigos da origem orgânica do petróleo. E tem 3 artigos que falam que não é. Então, não é, cara. É comprovado que é de origem orgânica e tudo. Tanto que tá lá, tanto que em campos hoje de petróleo, quando você está chegando perto do petróleo, você vê os fósseis ali. Ah, olha só. E os fósseis são um grande indicativo hoje de idade e tudo mais. Então, o petróleo é isso aí. O petróleo ele é de origem orgânica, plâncton e fitoplâncton, que foi sedimentando, vieram camadas de rocha em cima, aquilo lá foi afundando, chegou numa temperatura, numa pressão, cozinhou mesmo e virou petróleo.